O que acontece com o seu peso quando você para de usar a tirzepatida ou Mounjaro, pessoal? Essa é uma pergunta extremamente recorrente aqui no consultório, porque o paciente, quando ele tem indicação, ele tem um interesse de estar utilizando esse medicamento, mas ele já começa a usar pensando em parar. E aí vem o questionamento, tá, mas quanto tempo eu vou ter que usar? Até quando? Por quantos meses? E aí quando eu vou parar? E aí essa questão do parar é extremamente importante, pessoal. Por isso que eu trouxe hoje para vocês aqui um dos principais artigos relacionado a esse tema. Um artigo do JAMA de 2024 que ele justamente investigou essa questão. O que acontece com os pacientes se eu começar a fazer a utilização do Monjaro e de repente fizer uma retirada abrupta? Será que o pessoal reganha peso, efeito rebote, mantém o peso? O que acontece? O que é esperado desses pacientes? Então eles pegaram ali essas pessoas e separaram em dois grupos, pessoal. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou médico e atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva. E diariamente acabo produzindo conteúdos no meu Instagram e aqui agora inicialmente já dando continuidade nos vídeos do YouTube, tá bom, pessoal? Então se você gostar do vídeo aí, deixa seu like, dá aquela moral para a gente continuar produzindo esse conteúdo. Então voltando, né? O estudo, ele pegou indivíduos que tinham obesidade e separaram em dois grupos e trataram esses grupos por 36 semanas com a tirzepatida, com Monjaro. Depois de 36 semanas, o que eles fizeram? Um grupo continuou com a utilização da medicação, o outro grupo eles começaram a dar placebo, ou seja, pararam de dar medicação e colocaram, sei lá, soro na seringa. Não tinha mais a tirzepatida. Então, 36 semanas um grupo, eu deixei tudo anotado aqui para não perder nada. E aí eles fizeram interrupção e utilizaram, deram esse segmento até 88 semanas. E quais foram os resultados? Em 36 semanas, pessoal, ambos os grupos perderam da ordem de 20,9% do peso. Então olha que sensacional. É o que a gente vê realmente com o uso da tirzepatida, do Monjaro, essa redução de perda de peso. Isso é uma média, né? Obviamente que dentro de uma média existem mais, alguns com mais, outros com menos, mas de maneira geral essa é a redução esperada, tá? E o prazo aqui, se a gente for falar 36 semanas, pessoal, é realmente uma medicação incrível. E aí, o que aconteceu com essa interrupção? Então, 36 semanas, vou até mostrar aqui um gráfico para vocês. Deixa eu ver se eu não... Ó, ver se dá certo aqui, ó. Esse é o trabalho e eu deixei o gráfico aqui embaixo. Então vocês conseguem perceber que aqui é a perda de peso inicial desses pacientes. Quando eles chegam aqui na semana 36, o que acontece? Tá vendo que tem uma divisão, o grupo placebo e o grupo tirzepatida. Quem veio para o placebo, olha aqui, o placebo começa a ganhar peso. E quem fez? Quem manteve a dose, quem continuou a usar a medicação, ó, ele continua perdendo ainda um pouquinho de peso até a semana 88. Então, esse estudo identificou exatamente essa grande questão, pessoal. Então, deixa eu voltar aqui o celular. Identificou exatamente essa questão, né, de que a pausa da medicação de maneira abrupta faz com que as pessoas reganhem peso. Para vocês terem ideia, o artigo mostra que o grupo que interrompeu a partir de 36 semanas, como eu mostrei para vocês, teve um reganho de 14%. Nessas outras 56 semanas, eu acho, para dar 88, talvez meu cálculo esteja errado, porque eu não tinha parado para calcular isso antecipadamente. Tá? 36 para 88, 4 mais... Bom, é isso aí, vocês entenderam, 54 semanas a mais. Então, tem esse reganho, pessoal, 14%, bastante coisa. Né? Então, e desse grupo que parou de usar a tirzepatida, apenas 16,6% foram capazes de manter mais de 80% da perda de peso. Ou seja, 1 em cada 6 pessoas que fizeram a interrupção abrupta dessa medicação vai ser capaz de manter o peso. As outras 5 vão reganhar. Entendeu, pessoal? Por quê? Porque a medicação, ela trata sintoma. Então, e a obesidade é uma questão crônica. A obesidade, a diabetes, as outras comorbidades associadas a essa questão geralmente envolvem um tratamento crônico, porque são doenças crônicas, é uma doença que se desenvolve ao longo do tempo.
E como ela se desenvolve ao longo do tempo, a gente também precisa de muito tempo para conseguir fazer um tratamento realmente eficaz. E um tratamento multidisciplinar, porque é uma doença multifatorial. Então ela depende de fatores genéticos, fatores ambientais, fatores psicossociais, fatores culturais, fatores financeiros, tem muita coisa envolvida. E a partir do momento que você tem uma doença crônica e ela se torna recidivante. O que é isso, pessoal? Recidivante é aquela questão. Ah, eu fiz o tratamento da minha obesidade. Estou perdendo peso. Vocês viram o estudo, né? Então ele mostra ali a perda de peso para vocês. Mas, se você deixa ou descontinua esse tratamento, seja a medicação, seja a dieta, seja o treino, seja o comportamento, seja tudo que você vem construindo ao longo do tempo, para conseguir conquistar essa recidiva, digamos assim, da obesidade, você acaba reganhando esse peso, tá? Então isso é extremamente importante, porque o corpo ele começa a se defender, pessoal. Toda vez o nosso corpo ele procura uma situação de equilíbrio que nós chamamos de homeostase. Homeostase, então, é uma situação de equilíbrio em que você está aqui paradinho, de repente você vai e perde um pouquinho de peso. Então você força essa balança aqui, ó, essa gangorra para cá. Aí o corpo, no comecinho ele até deixa, mas daqui a pouco ele vê a balança pendendo muito para um lado, ele fala assim, opa, pera aí, deixa eu forçar isso aqui de volta. E aí o que é isso acontecendo? Então aqui é a perda de peso. Para cada 1 quilo que você perder de gordura, para você ter ideia, a sua fome, esse lado forçando de volta, aumenta em 100 calorias. Então você perde 10 quilos. O corpo, ele 1.000 calorias aqui para tentar segurar. Fora questões de aumento de grelina, diminuição da taxa metabólica. Então, assim, o corpo ele vai criando mecanismos para conseguir interromper essa perda de peso. Por quê? Do ponto de vista de sobrevivência, o peso, o corpo, ele não quer perder esse peso. Ele olha e fala assim, pô, 2 quilos, tá bom, 5, 10, 15. Ele fala assim, gente, eu fui desenhado geneticamente ao longo da história para sobreviver. Eu não posso perder peso. Toda vez que eu entender que eu estou perdendo peso, eu estou entendendo que a minha energia estocada para sobreviver está indo ladeira abaixo. Eu estou perdendo ela. Por conta disso, eu tenho que ter um mecanismo fisiológico para interromper. E é isso que acontece. Então, é como se fosse durante o tratamento com uma medicação como a tirzepatida, é como se fosse um elástico, pessoal. Você vai puxando esse elástico. Só que quem sustenta esse elástico esticado é a medicação também. Junto com comportamentos, obviamente. Né? Treino, dieta, estilo de vida e tudo mais. Mas a partir do momento que você solta isso abruptamente, você volta praticamente para o lugar de onde você saiu. E é isso que a gente vê recorrentemente acontecendo. As pessoas acreditando que vão conseguir fazer a utilização da medicação por 1, 2, 3 meses, como se fosse o famoso ciclo, né? Ah, vou fazer um ciclo agora da medicação. E aí depois de perder o peso, ela simplesmente para e as coisas vão ficar do jeito que tá. Não, ela precisa construir comportamentos para ela conseguir chegar aonde ela precisa e depois conseguir fazer a manutenção. E é o que a gente chama, eu anotei aqui, ó, a gente chama de step down, pessoal. Step down seria o quê? Seria conseguir fazer essa retirada devagar, estruturada do paciente da medicação, para ver se ele será capaz de tolerar sem a medicação ou a menor dose possível. Então você faz o tratamento desse paciente e depois você vai tentando deixar ele na menor dose possível na fase de manutenção. Tem pacientes, inclusive, que eu acabo fazendo a retirada, o paciente sustenta por um tempo, acontece alguma coisa na vida da pessoa, o cachorro, o trabalho, nasce um filho, seja lá o que for, muda demais a rotina, começa a ter um pequeno reganho de peso, a gente coloca de novo medicação, tira. Então, para você ver que assim, o tratamento ele tem que ser muito bem acompanhado. Ele tem que ser muito bem estruturado para essa pessoa. Ela tem que entender as regras do jogo. Senão ela vai usar por 3 meses, 4 meses, atingir ali uma meta, né, ou 36 semanas, como mostra o estudo, uma baita redução de peso, a pessoa vai estar super feliz, mas fez um baita investimento financeiro. E aí, quando ela tira abruptamente, ela começa a perceber que ela vai reganhar esse peso, porque a minoria vai conseguir sustentar. Então isso é extremamente importante. E aí eu anotei outras coisas. Detalhe. Isso também, pessoal, não é força de vontade.
Porque se fosse força de vontade, as pessoas bastava você ter dedicação, era só você ter vontade, é só você se dedicar que você conseguia. E tratar a obesidade não é assim. Então não adianta, é biologia, tá? É biologia. Tirou a medicação, fez as coisas de maneira abrupta, não tinha um planejamento, uma estruturação para isso. O corpo ele vai reagir e vai acabar trazendo isso de volta, tá? Então, fiz aqui algumas anotações. Basicamente, eu acredito que tenha falado tudo em relação a essa parte da perda de peso, tá, pessoal? Então, esse estudo responde de maneira clara pra gente de que os pacientes, eles infelizmente vão reganhar o peso se eles tirarem abruptamente essa medicação, tá? Então, tome muito cuidado com isso, com essas retiradas, pessoal. Então, 16%, um em cada 6, e na prática é o que a gente fala, né, da questão multidisciplinar. A importância de você ter alguns comportamentos, que isso eu vou deixar inclusive para um segundo vídeo. Quais deveriam ser esses comportamentos que as pessoas que estão fazendo tratamento da obesidade deveriam ter em conjunto com o uso da medicação para conseguir vencer isso? Porque a gente acabou de falar de aumento de fome, a gente acabou de falar de redução de metabolismo, a gente acabou de falar também desse efeito do corpo, da fisiologia tentando trazer o peso de volta. Então a gente precisa de muitas forças do outro lado, não só da medicação. Até porque quem usa só a medicação acaba perdendo muita massa muscular também, pessoal. Então, a questão do treino regular, manutenção da massa magra, dieta rica em proteína, fibras, todo esse contexto vai ter um impacto direto no resultado desse paciente, tá? Então, quando nós falamos de medicação, hoje era sobre isso. Ficou alguma dúvida em relação à questão do tratamento, pessoal? Deixa nos comentários aqui embaixo, né? Me questiona, perguntem. Eu quero entender quais são quais são os principais pontos que vocês estão tendo em relação a isso, para conseguir auxiliar e ajudar vocês a fazer mais vídeo, trazer aqui algumas respostas, trazer às vezes coisas que vocês não estão sendo capazes de enxergar em relação ao tratamento da obesidade, em relação ao tratamento do sobrepeso ou outras comorbidades que existem indicações do uso da tirzepatida, apneia obstrutiva do sono, diabetes tipo 2, a gente tem a obesidade, tem também o tratamento ali, prevenção para pacientes que têm alterações de steatose hepática, a gente vê proteção cardiovascular e tantas outras coisas que a gente pode estar fazendo com a medicação, mas entendendo o papel dela, né? O papel dela, tanto o Mounjaro quanto o análogo de GLP-1, que é o Wegovy, o Ozempic, que é a medicação anterior, digamos assim, né? Se podemos dizer dessa maneira. Então, elas também provavelmente têm uma resposta, provavelmente assim, na prática a gente vê exatamente uma resposta parecida. Então, entender que assim, não aquele rebote clássico, né, de você entender que putz, a medicação ela mudou receptores, mudou alguma coisa, não, de maneira geral, ela simplesmente deixa de fazer efeito e quando ela deixa de fazer efeito, o corpo ele já está ali com aumento de fome, aumento de grelina, redução de metabolismo e aí a pessoa ela tende a fazer esse reganho de peso muito rápido, tá? Então, tome muito cuidado. Então, acho que é isso. Essa explicação. Nos próximos vídeos vamos fazendo ali então estratégias comportamentais para você entender que são essenciais para a perda de peso e também a maneira mais inteligente de você fazer esse step down, né? Essa redução que a gente falou das doses e quais são esses comportamentos. E já dou spoiler, pessoal. Eu sempre falo no meu Instagram, quem não se exercita talvez consiga emagrecer, talvez. Mas é improvável, para não dizer impossível, que essa pessoa sem exercício vai conseguir sustentar esse emagrecimento. Então, se você acha que a medicação se tornou uma saída para você não precisar treinar ou para você não precisar mudar o seu estilo de vida, você está muito enganado. Provavelmente você vai acabar se frustrando. Pode ser que seja a exceção da exceção da regra, mas a gente já viu que fazendo as coisas assim próximo do que é o esperado, as pessoas já reganham peso. Imagine se você não fizer o básico bem feito, tá, pessoal? Então é isso. Se você gostou, deixe o seu like aqui. Lembrando que eu produzo artigos também lá no Substack. Então, Dr. Danilo Lobo, meu Instagram, Dr. Danilo Lobo, meu canal do YouTube, Dr. Danilo Lobo. Então, procurem Dr. Danilo Lobo,
que eu estou começando a produzir cada vez mais conteúdo por aqui. Deixem suas dúvidas aqui embaixo. É isso.